De Mateus, capítulo 25. Aleluia, Jesus, foi esta a mensagem que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus, eu pedi a direção de Deus. Meu Deus, essa mensagem mesmo, Senhor, é essa mesmo. Aleluia. Né? Que o Senhor Jesus, ele trabalhe no meio do povo dele, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, né? Através dessa mensagem, dessa palavra, eu creio que ele irá falar com cada um dos que aqui se encontram nessa noite. Amém? Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
mas eu senti uma sede tão grande nesse Deus. Meu Deus. E hoje nós vemos que o povo, ele se esfriou. Não existe mais aquela sede que as pessoas elas andavam para longe a pé, aleluia, para cultuar. Os jovens, eles saíam de um lugar para o outro, morrendo de sede. Muitas das vezes as candelas pareciam uma bola de poeira, mas existia sede para o Senhor. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo, igreja. Que o Senhor, Ele possa fazer arder a chama do primeiro amor em nossos corações. Desejo de estar na casa do Senhor. Desejo de estar na presença, de falar, de ouvir o Senhor falar. Desejo de falar com o Senhor, de ter aquela conversa onde você desabafa tudo com Ele. Onde você conta as suas dificuldades. Aleluia, Jesus. E o Senhor vem e te fortalece através da sua palavra, igreja. Aleluia, Jesus. E aqui eu estou para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus que Ele cumpre promessas. Porque eu lembro que o Senhor, Ele que fez uma promessa, aleluia, Jesus, da mesma maneira que Ele fez para a igreja, para cada um dos irmãos que aqui se encontra. Aleluia, Jesus, eu lembro que eu orava pela libertação do meu esposo. Eu lembro que quando eu pensava em deixar e largar tudo, vinha o Senhor e usava alguém. Aleluia, Jesus. Vinha o Senhor na rua e enviava alguém, igreja. Aleluia, Jesus. Como eu amava quando o Senhor ele usava alguém na rua para falar comigo. E eu não desisti. E está aqui o meu esposo. Aleluia, Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor ele é Deus que Ele promete, Ele cumpre. Porque o nome do Senhor Jesus tem poder para fazer, igreja. Não desista dos seus. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar, aleluia, Jesus, pelos seus irmãos. Não desista, aleluia, Jesus, de interceder, igreja. Porque enquanto nós oramos, aleluia, pelos nossos irmãos, enquanto nós oramos pela igreja, para que Deus use um irmão, a irmã, para que Deus trabalhe, para que Deus opere na vida dos irmãos, Deus ele faz por nós, igreja. Que nós viemos lembrar do que o Senhor ele fez na vida de Jó. Ele restituiu tudo que Jó tinha quando aleluia, Jesus, Jó orava pelos seus amigos. Aleluia, Jesus. Então, em todo o tempo, aleluia, Jesus, seja algo as nossas vestes. Em todo o tempo tem azeite na nossa cabeça. Em todo o tempo nós queira a presença do Senhor conosco. Porque não adiantaria nada, aleluia, nós viver neste mundo sem a presença do Senhor. Não adiantaria nada nós viver neste mundo e chegar diante do Pai e dizer: afasta-te de mim, porque eu não os conheço. Meu Deus. Quem quiser. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não adianta ganhar o mundo
Poderoso. que luta, porque o reino do céu é tomar a força, igreja. É tomar a força. Aleluia. Aleluia. Quando nós não temos força, o Senhor nos dá. Amém. Aleluia.